Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de número 51 do Desafio de Pilates em Casa. E o tema da live hoje é como treinar o corpo para reagir melhor e evitar tropeços. Então, hoje eu criei uma aula com exercícios com obstáculos. E para isso, a gente vai precisar de uma toalha de banho, uma toalha grande, longa. Se você não tem aí, já pode pegar. Uma almofada, pode ser mais fina, pode ser mais grossa, só não muito larga, e a cadeira. Essa semana a gente está falando sobre prevenção de quedas e entender o quanto a nossa base do nosso corpo é importante para sentar e levantar, para caminhar, para ter um corpo mais firme, envelhecer com qualidade e diminuir as quedas ou prevenir até não cair. Eu não sei se você já tropeçou, se você voltou, deu uma travadinha na internet da conexão. Não sei se você já caiu ou não, tropeçou ou não. Que é um fator muito importante a gente saber se você ficou com medo de cair novamente. Porque o medo muitas vezes nos paralisa, fazendo com que a gente não desafie o nosso corpo, que ele não queira mais enfrentar algum obstáculo. Exemplo, se você cair um tombo na praia, caminhando na areia, porque às vezes a areia é irregular, você não quer mais caminhar na praia porque tem um medo de cair novamente. Ou você caiu subindo uma escada e evita subir escadas porque acredita que vai cair de novo. Só que não. No momento que você fortalece a base, que é os pés, tornozelo, pernas, abdômen e região lombar, para baixo do peito, quando você tem esse tronco firme, é muito provável que você não vá cair de novo, a não ser que tenha um obstáculo muito grande, um objeto no chão, uma calçada quebrada, um buraco que você não enxergue, porque isso pode acontecer. Vai ter coisas, vai ter objetos no chão inesperados algumas vezes, na rua, em algum lugar público, assim como que pode ter algum buraco, uma calçada solta, que você vire o pé e venha a cair. Essas coisas nós não temos como evitar, a não ser que seja dentro da nossa própria casa. Aí sim, eu vou falar isso no sábado, mas, ou no domingo, no sábado. Só que se você está na rua, em local público, você não tem como controlar o seu chão que você pisa, mas você tem como ter um corpo que reage mais rápido. Estou ilustrando aqui de forma rápida, mas é como se eu fosse caminhar, torcesse o pé e o meu corpo reage para não cair. Ou se eu piso num buraco, a outra perna vai lá e me segura. Ah, Rose, mas tomba é tão rápido que às vezes não tem como eu prevenir. Sim, às vezes não tem. Não tem. Às vezes é um calçado liso, uma calçada molhada. Essa semana mesmo que passou, eu estava com um tênis liso e agora no inverno aqui no sul, as calçadas onde pega muita sombra, parece que cria um limo. E esse limo fica liso, mas liso. E eu fui, eu só dei uma deslizadinha com a perna para dentro e recuperei. Pensei, essa foi por pouco. Daí lembrei que a gente ia falar sobre isso em algum momento. Então, tem vezes que não tem o que fazer, vai para o chão mesmo. Mas tem muitas vezes que dá para recuperar, que dá para não cair, tá? Então, não precisa ser aquela coisa que vai tropeçando e caindo, tropeçando e caindo. A gente precisa ter cuidado e uma base forte. Então, mais ou menos assim, ó, gente. Vou explicar no grosso modo. Eu não vou entrar anatomicamente, profundamente, porque senão você não vai entender. É mais ou menos assim, ó. O nosso pé tem sensores. Lembra que eu falei desde o início da semana? Ele percebe o chão, ele percebe se ele tem um obstáculo, tá? Vou usar a almofada como obstáculo. Ele percebe, ele manda estímulos para o nosso cérebro, dizendo, opa, tem coisa errada, mas é muito rápido. E a perna, tanto que está no obstáculo quanto a outra, ela vai sustentar. Então, é muito rápido, mas dá para prevenir.
E nós vamos treinar isso com os exercícios hoje. Bem legal, bem interessante a aula de hoje. A de ontem era boa? No meu ponto de vista, como fisioterapeuta e como pessoa e como profissional. A de hoje também vai ser bem legal. Nós vamos deixar o almofada e a toalha de lado por enquanto. E eu não vou falar muito alto para não acordar meu gatinho, que resolveu dormir no sofá. À tarde, ele dorme no sofá. Vamos sono profundo. E eu vou mostrar os primeiros exercícios que a gente vai fazer para aquecer a sola do pé, aquecer o tornozelo e sentir o nosso pé. Então, eu quero que você sente na cadeira, não apoie as costas, sente com a coluna reta, e vai ter um exercício que a gente já fez ontem, que é subir a ponta do pé e calcanhar. Nós vamos fazer 10 vezes, então faça comigo. Sobe a pontinha do pé, calcanhar, ponta, calcanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mesmo exercício que a gente fez ontem, quem veio ontem, quem não veio, vou ensinar agora. Nós vamos aproximar os dois pés, abrir a ponta do pé, erguendo, sobe o calcanhar, abre para fora, abre e abre. Você não de frente que fica melhor. Os dois pés juntos, abre, sobe calcanhar, sobe ponta do pé e abre. Volta, ponta do pé, calcanhar, fechou. Vem comigo, 5 vezes. E movimenta esse tornozelo. Quanto? Quanto consegue? Caminha, movimenta os dedos, ativar o pé. Para a hora que for fazer os exercícios mais difíceis, tá tudo bem. Aí você vai me perguntar, Rose, mas todo dia eu tenho que fazer esses exercícios? Não necessariamente, tá? Uma vez por semana já tá de bom tamanho. Desde que você não tenha problema em queda. Se você está caindo demais, eu recomendo treinar mais. Mais uma vez, ergue bem o calcanhar, ergue bem a ponta do pé. E repete. Encostou o pé, ficou lá. Ficou. Agora, deixa a cadeira de lado. Vem de pé comigo. Eu ia fazer sentado, nós vamos fazer de pé. Mudei de ideia agora no meio do caminho. Seguinte, esse exercício que a gente fez sentado, eu quero que você faça em pé. Ou seja, vai subir a ponta do pé e vai subir o calcanhar. Eu só tenho que falar uma coisa para você antes. Aqui nas lives tem pessoas de todas as idades. Tem pessoas que colocaram lá que tem 40 e poucos anos. E tem pessoas de 50 e poucos, 60 e poucos, 70 e poucos. E tem pessoas de 80 e poucos anos que já relataram que estão fazendo os exercícios. Algumas coisas importantes. Se você tem medo, muito medo de cair e tem instabilidade, por favor, faça os exercícios com uma cadeira próxima para se segurar. Ou faça próximo de uma parede, tá? Segundo ponto importante. Se você fizer sempre os exercícios apoiados, você nunca vai treinar o seu equilíbrio. Então, são 2 pesos, 2 medidas quando a gente vai treinar equilíbrio. A pessoa não ter medo de cair e não ter a perna firme ainda. E a outra é a pessoa fazer a vida inteira exercício apoiado porque tem medo e aí não treina equilíbrio. Então, o que você precisa se desafiar? Se precisa, deixa a cadeira. Mas, em último caso, você se segura. Só se estiver caindo mesmo. Senão, a gente precisa reagir o nosso corpo
para ele, quando tropeçar, reagir, tá? Eu estou exagerando os movimentos, mas é mais ou menos isso, é o nosso corpo procurar o equilíbrio para quando tropeçar, não cair, ele reagir, tá? Vamos para o exercício. Pernas afastadas, sobe a ponta dos pés e sobe o calcanhar. Sobe a ponta dos pés e sobe o calcanhar. Vou ficar de lado, ó. Ponta do pé, calcanhar. Esse exercício, ele é desafiador. Por quê? Quando a gente sobe a ponta do pé, a tendência é a gente querer cair para trás. Então, você vai arrumar e ajustar o seu ponto de equilíbrio. Segue fazendo comigo. Subiu ponta do pé. Subiu o calcanhar. Com calma. Esse movimento aqui faz com que a gente mude o nosso ponto de equilíbrio. Tá? Tem pessoas que vão achar mais fácil, tem pessoas que vão achar mais difícil. E tá tudo certo. Vai depender de cada um, cada corpo. Parou. Perfeito. Agora, em seguida, eu quero que você feche um pouquinho mais a perna. Não próximo, tá? Não grudadinho. Um pouquinho afastado. Levemente. E eu quero que você mexa o seu corpo para a direita e para a esquerda. Pode mexer comigo. Nós vamos balançar o nosso tronco para um lado e para o outro. Um movimento bem simples para alguns, para outros, mais difícil. Parou. Agora para frente e para trás. Para frente e para trás. Mexe junto comigo, tá? Movimentos bem simples por enquanto. Para frente e para trás. 1, 2 e 3. Parou. Transferência de peso. Já fizemos essa semana. Solta o peso na perna direita. Solta o peso na perna esquerda. Lembra dos dedos agarrando o chão? Agora é hora de utilizar eles. Transferência de peso, perna direita, perna esquerda. Eu estou acelerada, eu vou desacelerar um pouquinho. Tem horas que eu tenho que dizer assim, Rose, respira. Direita, esquerda. Transferir peso. Ótimo. Muito bom. O que é que nós vamos fazer agora? Transferir o peso, sentiu o pé, trabalhou a articulação do tornozelo, mobilidade, passou a percepção do chão para o seu corpo. Nós vamos colocar obstáculos. Qual obstáculo? Toalha dobrada. Então, pega a sua toalha de banho. Ó, dobra ela dobra ela no meio, que dobrou. E agora pode enrolar ela assim mesmo. Faz um rolinho com ela. Rolinho, rolinho. O que a gente vai fazer? Vai colocar bem compridinho e vamos pisar com os 2 pés em cima. Pisou com os 2 pés, o côncavo do pé bem em cima da toalha. E agora nós vamos em cima da toalha, tá? Não é um obstáculo muito grande, tá? Os 2 pés por enquanto, depois a gente vai alternar as pernas, tá? O que eu quero que você faça? Eu quero que você coloque o peso na perna direita. Pode agarrar os dedinhos no chão se precisa, se consegue. E vai transferir o peso para sua perna esquerda. Olha o desafio que é. Olha o quanto o teu tornozelo e o teu pé já começa a querer agarrar e a tua perna começa a contrair para estabilizar. Vai fazer de pé descalço, tá, gente? Não fazer de calçado, não fazer de tênis. E se precisa, ó, coloque a cadeira. Só que com a cadeira fica muito fácil. Então, deixa a cadeira do lado e tire a mão. Se precisa, apoia. Eu ergui a perna.
Tô só com o pé sustentando. Troca. Lembra da transferência de peso? Quando estava no chão, que acabamos de fazer no chão? Agora com o obstáculo em cima da toalha. Por quê? Para o nosso sensor ali embaixo, pé, passar a informação para o nosso cérebro que tem alguma coisa diferente ali embaixo e o nosso corpo reagir. A nossa perna reagir. Troca mais um pouco. E tá. Pode descer da toalha, descansa um pouquinho. Movimento dos tornozelos. Muito bom. Tira a toalha, deixa ela enroladinha, a gente já vai usar de novo. Agora eu quero que você pegue a almofada. Coloque a almofada no chão, deixe a cadeira perto e você vai subir com os dois pés em cima da almofada. A almofada macia. O que você vai fazer? O mesmo exercício. Solta o peso do pé em uma almofada. Em uma perna, perdão, em uma almofada, não. Na almofada com uma perna. E troca. Observe o tornozelo buscando estabilidade. Observe os dedos reagindo. Ai, mas eu não consigo. Caí. Não tem problema. Começa de novo. Começa de novo. Coloca a perna. Esse exercício, gente, vocês podem fazer depois da live sozinhos, sem eu falando o tempo todo, que você consegue se concentrar melhor e treinar. Quanto tempo ficar, Rose? Quanto tempo conseguir? Vai ficar um tempo, vai cansar. Quanto mais a gente treina, mais tempo dá para ficar nessa posição. Tá? Ó, eu percebo que o meu pé esquerdo ele é mais instável. E o meu pé direito é mais estável, é mais fácil de eu ficar. Eu sinto o meu corpo bem mais firme do lado direito. Observem vocês aí, se vocês não sentem um lado mais firme que o outro. Perfeito. Deu? Dá para treinar mais durante o dia, tá? Desceu, solta as pernas. E agora eu quero que você coloque a toalha de compridinho, que o pé vai ficar em cima dela. Não vai ficar cruzado, vai ficar nessa posição aqui, como se fosse um obstáculo. A toalha e a almofada, outro obstáculo. Tá? E o que a gente vai fazer? Vai deixar uma cadeira perto, vai fazer perto de uma parede, que se precisa vai se segurar. Combinado? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um leve agachamento com o pé em cima da almofada e um na toalha. Gente, se tá piso escorregadio, se a almofada é muito lisa, as fibras dentro são lisas, pelo amor de Deus, não faça esse exercício. Eu não quero que você se machuque. Eu não quero que você caia. Essa aula, essa live é educativa para você treinar equilíbrio. Só que como eu não estou vendo o teu ambiente, eu preciso ser muito clara contigo. Cuide, deixe a cadeira próxima, faça o primeiro agachamento com a mão na cadeira, se precisa, e depois tira, tá? Combinado? Eu não quero nem comentário nesses vídeos que alguém se machucou, pelo amor de Deus. Vamos lá? 10 agachamentos, um pé sobre a toalha, o outro sobre a almofada, e vai agachar e subir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Muito bom. Relaxa o braço, desce um pouquinho, solta o teu pé. E agora, nós vamos trocar. O pé que estava na toalha vai ter que ir para a almofada. Então, eu vou trocar aqui para continuar de frente para a câmera. Sobe com calma em cima da toalha, o outro pé em cima da almofada. E o que você vai fazer agora? Junto comigo. Nós vamos agachar e acrescentar de leve o movimento de panturrilha. Novamente, vamos falar. Se precisa, pelo amor de Deus, segure na cadeira. Não cai. Eu quero que durante todo o exercício você observe o seu tornozelo. Quanto essa região do pé, do tornozelo e da panturrilha vai trabalhar para agarrar o chão para você não cair, tá? Só 10 vezes, bem feitinho, bem concentrado. Então, vamos lá. Agacha um pouquinho e sobe na ponta do pé. Subiu. 2, 3, 4. Quem consegue, sobe bem na ponta do pé. Nem que se livre começa de novo, nem que caia para frente. Desloca o corpo para frente. Porque deslocar não é cair, tá? Aí é no chão. Subiu. Subiu. Mais um pouquinho. Pontinha do pé. Mais um. E desceu. Tranquilo. Movimenta os pés. Muito bom esse exercício. Quem puder, treina em casa. Ele é desafiador, mas é muito bom. Muito. O último exercício, ele é bem legal de fazer e bem interessante. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a almofada lá na frente. Nós vamos treinar, sentar e levantar e dar um passo à frente, como se tivesse um obstáculo aqui na nossa frente, a gente tem que desviar. E o nosso corpo ele vai reagir para dar o passo para frente, o passo para trás e não cair. Então, eu vou mostrar, eu quero que você preste bem atenção aqui primeiro, para depois fazer junto comigo. Na live de ontem, eu ensinei que precisava levar o tronco à frente para subir. Ou seja, leva o tronco e empurra o pé contra o chão para levantar. O que a gente vai fazer aqui? Vai deixar as mãos à frente, inclina o tronco, empurra o chão e dá um passo, passando o obstáculo. E volta, vem para trás. Uma coisa, se a tua perna é muito curta e a almofada for muito grande, você pode deixar a toalha, que é menor. Tá? Aí você vai fazer aqui. Levantou, pé direito, deu um passo, pé direito voltou, sentou. Rosa, eu tenho medo de cair quando eu volto de costas. Põe a mão na cadeira, tá? Levantou, perna esquerda, volta, senta. Pode começar junto comigo. Levanta, perna direita, dá um passo, volta, perna direita, sentou. Percebam como o corpo responde para esse passo para frente e esse passo para trás. Passo para frente, passo para trás.
Vamos desacelerar um pouquinho. Se você está acelerado, acelera um pouquinho, dá o passo e volta. Lembra que eu falei em uma live dessa semana da importância do passo, calcanhar, meio do pé e ponta do pé? Olha a lateral do meu pé, calcanhar. Volta para o meio, volta para o calcanhar. Virar mais um pouquinho, deslocando o peso para frente, voltou, sentou, levantou, deu passo, voltou. Observar os dedos, quanto força, quanta garra ele precisa para não desequilibrar. Agora eu vou te desafiar a fazer um pouquinho mais rápido, tá? Se tem medo, põe a cadeira do lado, faz bem pertinho da parede. Levantou, deu passo, sentou. Levantou, deu passo, sentou. Eita, eita. Isso aqui esquenta. Eu tava com frio quando comecei a gravar e já tá calor. Mais um pouquinho. Sentou, levantou e pare. Muito bom. Respira fundo. Esse exercício que a gente acabou de fazer, vai ficar sentado. Ele desloca o peso do corpo para frente e para trás. O pé fica procurando estabilidade. Então, vai ter momentos que a gente vai balançar o tronco para um lado e para o outro, é normal. A gente não caminha em bloco. Então, a parte superior do tronco, da cintura para cima, ele busca equilíbrio. É normal. Quanto mais você treina, melhor você fica, mais equilibrado o teu corpo fica. Aquilo que eu falei, é 100% certeza que a gente não vai cair na vida? Não. Mas a gente pode prevenir de estar caindo a qualquer obstáculo, qualquer calçada quebrada, qualquer buraco, qualquer calçado que está no meio do caminho dentro da nossa própria casa, tá? Essa toalha, ela simula um calçado, uma caixa, algo que... Exemplo, tá? Vou tirar a cadeira aqui. Você está caminhando dentro de casa, de repente, alguma coisa vai dar um passo. Aí você sai caminhando. É como se tu fosse desviar, tá? Amanhã eu vou trazer um pouquinho mais de desafio, como se fosse uma forma progressiva. Eu posso te falar que tem muito mais exercício de treino de equilíbrio. Muito mais, tá? Essa semana eu estou dando uma pincelada para vocês entenderem um pouco mais sobre a importância, ter mais consciência e buscar treinar isso, tá? Para quê? Para chegar na melhor idade, chegar com aquela idade mais avançada, forte, estável, com segurança, com autonomia, não dependendo de ninguém, né? Tudo que a gente menos quer é ficar dependente dos outros, acredito eu, né? Eu não quero. Nem tudo está em nossas mãos, mas treinar e ter um corpo mais forte está em nossa decisão, e fazer os exercícios ajudam muito. Então, eu sempre falo para os meus pacientes aqui da clínica, ficar velho é natural. Agora, ficar velho e fraco é uma escolha de cada um. Então, a gente precisa escolher ficar mais velho e forte. Gente, vamos encerrando a nossa live de hoje com esses exercícios. Quero agradecer a cada um que veio participar. Amanhã temos mais. A gente vai falar sobre como cuidar do nosso ambiente para evitar quedas dentro de casa. Hoje existe um índice altíssimo de idosos caindo dentro de casa, fraturando fêmur, bacia, indo para internações, indo para cirurgia, falecendo em cirurgia, porque às vezes o condicionamento do idoso não é bom para ir para uma anestesia. Não que seja a regra, né? Mas muitos acabam não podendo fazer cirurgia após fratura, porque estão com idade avançada. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é tirar todos os obstáculos de dentro de casa, se ajudar para que não aconteçam essas quedas. Então, sábado e domingo eu vou falar um pouco disso.
E semana que vem vai ser uma semana bem especial, vai ser sobre mobilidade e flexibilidade, então vai ter bastante exercício de mobilidade e flexibilidade, e a gente vai associando as tarefas do dia a dia, certo? Convido cada um de vocês a estar presente sábado e domingo, e também na semana que vem, que inicia uma semana nova de movimento aqui do Desafio do Pilates em Casa. Agora eu vou te convidar a ficar em pé. Gostaria que tu fizesse esse exercício em pé. Sentir o teu corpo, sentir tua base, agarra o chão com os pés, agradeça teu pé, teu corpo, a tua vida, que está pulsando, está batendo. Ontem eu pedi para vocês fazer o exercício, né, de quando você sentar e levantar, não reclamar que tem que levantar para pegar um copo d'água, agradecer que você está levantando. Quantos não levantam mais? E feliz de quem levanta para pegar o controle remoto, para tocar o canal da TV, para fazer algo, né? Trabalhar, se locomover. Agradeça ao sentar e levantar, que é uma necessidade básica da nossa vida. Então, fique em pé, sinta a base, esfrega as duas mãos, feche os olhos, sorrindo para você, sorrindo para a vida, sorrindo para Deus, sorrindo para tudo. Coloca um sorriso no rosto. Se tu não tá tão bem, fala pro teu cérebro que tu tá bem, que ele já vai liberar hormônios do bem-estar, do prazer, da alegria, e o teu dia vai ficar mais leve, vai ficar mais solto. Respira fundo. Solta o ar pela boca. Respira fundo mais uma vez. Sinta o ar entrando e saindo das suas narinas, dos seus pulmões, das suas vias aéreas. Coloque as duas mãos para frente, sorrindo, olhando um pouquinho acima do seu tronco, do seu rosto. Repita comigo verbalmente ou mentalmente. Eu cuido do meu corpo, fortaleço a minha mente, eu acolho as minhas emoções. Que eu cure e seja curado, que eu ensine e seja ensinado, e ainda que eu ame e seja amado. Eu decido viver hoje com alegria, leveza e consciência que eu preciso me cuidar. Pode abrir os olhos com muita consciência, com muito amor e gratidão no meu coração. Eu encerro essa aula de hoje. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou dessa aula, o que você achou desses desafios, do exercício com a toalha, como fala, se foi difícil, se foi fácil. Compartilhe aqui. E se essa live fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, para que a gente possa trazer mais pessoas para esse movimento e ajudar mais pessoas a evitar e prevenir quedas. Conto com vocês amanhã na live de sábado. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.